só para vocês não acharem que é montagem, realmente são muitos livros. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa e hoje a gente vai falar sobre alguns livros aí que eu indicaria para quem está começando a fotografar e até mesmo para quem já fotografa há algum tempo. Alguns deles eu nem vou comentar porque eu acho que todo mundo já recomendou esses livros, então acho que é o básico do básico. Então vamos começar com História da Arte, do Gombrich. Outro do livro também que eu vou recomendar vai ser esse do Arnheim, sobre arte. Esses dois livros aqui são básicos, então tá na listinha para vocês lerem, quase que obrigatoriamente. Bom, vamos falar de mais alguns. Vamos falar sobre os livros também do Michael Freeman, é clássico, então a gente tem desde composição até exposição, então acho que são livros essenciais também. Esses 4 livros do Michael Freeman, eles são meio que básicos também, é bem bacana, e ele não aborda só aspectos técnicos, principalmente nesse livro, a visão do fotógrafo e o olhar do fotógrafo. Ele tem uma didática bem legal sobre composição, então eu acho que são 4 livros aí que valem muito a pena. E tem esse também do Thales Trigo, sobre equipamento fotográfico. Esse livro aqui já é bem mais técnico, ele tem uma explicação bem completa, na minha opinião, sobre a parte de equipamentos, né? É uma explicação bem técnica, eu acho que não é um tipo de leitura que você vai entender na primeira vez. Eu pelo menos tive que ler umas 3 ou 4 vezes para poder entender um pouco do livro, mas é um livro que eu acho que vale a pena. Ele explica como funciona o sensor e como funcionam as câmeras e objetivas. Então se você quer entender como realmente funciona, esse é um livro que eu recomendo muitíssimo. Livros de referência são sempre úteis, né? Na verdade, toda essa bagagem cultural que a gente tem é muito bom porque é o que vai fazer as nossas fotos um pouco melhores. A gente aprende um pouco com tudo aquilo que a gente já viu. Então, se vocês gostam de algum fotógrafo em específico, eu sugiro que vocês comprem alguns livros para entender como eles fazem as fotos. Aqui eu acho que eu tenho mais 4 livros, todos eles falando sobre basicamente iluminação. E são iluminações até que mais práticas, não é nada muito complexo, e são livros que eu acho muito bacana, tanto diários de iluminação, como o momento do clique, diários da luz sublime, e iluminação da luz natural ao flash, e modelando a luz. Aqui tem os livros do Sil Arena e do McNally. Eu particularmente adoro esses livros aqui do McNally. O McNally era um dos meus fotógrafos favoritos quando eu estava começando a fotografar. E, cara, ele faz muita coisa só com speedlight. Então, se você está pensando que você precisa de um flash grande para fazer alguma coisa, não, você consegue fazer isso aí com os flashes pequenos. Hoje a gente já tem os LEDs que tem uma potência bem legal para você trabalhar só com bateria. Mas ainda assim eu acho muito válido dar uma estudada nesses livrinhos aqui, porque eles falam bastante sobre iluminação, não só com speedlight, mas com luz natural e também com alguns flashes um pouco maiores. Mais 5 livrinhos aí para a lista. A lista já está ficando meio grande, então eu vou tentar marcar aqui na descrição todos esses livros. Provavelmente alguns deles já não estão mais sendo publicados. Então acho que vale a pena vocês darem uma olhada em sebos e no Mercado Livre, porque sempre vai aparecer um livro desse aí usado. Aqui eu tenho mais alguns livros basicamente sobre iluminação. Esse livro aqui é um livro do Tony Genérico e, cara, esse livro aqui é muito bacana. Ele explica a iluminação de um jeito muito simples. Tony Genérico, ele é um fotógrafo brasileiro que basicamente ficou conhecido pelos splashes. Aqui eu vou colocar na lista mais alguns aqui sobre iluminação, esse daqui, e todos eles têm exemplos práticos. E esse daqui do Michael Greco também, que eu acho muito legal. Esses retratos aqui são muito bacanas e tem algumas coisas que talvez hoje já seja um negócio mais comum, mas na época era algo muito diferente, levando em conta que tem muita foto aqui que também foi feita na época do negativo. Então o método para você fotografar era um pouco diferente e não dava para contar tanto assim com a pós-produção como a gente faz hoje. Então algumas coisas aqui hoje são muito mais fáceis e eu acho que ficaram até comuns, mas provavelmente esses caras aqui começaram com isso de alguma forma. Por isso eu acho bem interessante você estudar de onde vieram as fotos que você já está acostumado a ver, de onde veio o estilo que você está acostumado a ver. Porque além de você fotografar só o que está na modinha de fotografar, eu acho que é interessante você entender o porquê de você estar fazendo aquilo lá. Toda fotografia vai ter um porquê de você estar usando tal técnica ou tal estética. Bom, esses daqui são, acho que, os meus 3 livros favoritos. Vamos começar com esse de fotografia noturna. Esse livro aqui de fotografia noturna,
Eu acho que ele foi um bom ponto de partida para o que eu fazia de longa exposição. Ele aborda tanto da fotografia no filme quanto no digital. No filme, para quem não sabe, em longa exposição, quando você passa de um determinado tempo, o filme ele não se comporta igual a um sensor digital. O sensor digital, se você põe lá 1 segundo e depois você põe 2, tem uma diferença de 1 stop e ela vai se manter fixa, né? A diferença de luz é 1 stop e não vai mudar. Agora, com o filme já é um pouco diferente, porque conforme você aumenta o tempo de exposição, a película ela não reage da mesma forma que o sensor, ela vai variar o tempo de exposição. Então, por exemplo, o quanto de luz vai reagir com o filme. Então, não necessariamente ele vai obedecer essa reciprocidade de um stop dobrando ou dividindo por 2 a velocidade. Então, bom ponto de partida para quem quer fazer foto noturna. A cor no processo criativo, eu acho que entra também na parte de cores. É um livro bem bacana, mas o que eu realmente recomendo sobre cor, esse aqui, o Psicologia das Cores, é um livro muito bom. Então, se você quer entender um pouco de cor, eu acho que esse livro aqui é fundamental. E estamos chegando quase nos 500 inscritos, então logo logo vai ter um vídeo sobre cores. Lógico que a parte de cores é um pouco mais complexa do que só isso daqui, né? Porque existe todo um aspecto cultural e também é uma coisa que evolui, não é uma coisa tão fixa assim, e realmente depende muito da experiência que a pessoa teve, então é um pouco mais complexo. Mas esse livro aqui é um ótimo ponto de partida para as pesquisas. Quando a gente fala de fotografia, não é somente a parte técnica, como vocês viram, tem realmente a parte teórica com esses livrinhos aqui, mas também tem a parte de arte, que foi o que eu já recomendei do livro do Arnheim, e tem mais esses outros livros aqui, eu vou deixar marcado na descrição. Tem alguns outros livros sobre narrativa, eu acho que é até interessante. O Ale Rodrigues citou um do Michael Freeman também, eu acho bem legal, eu vou deixar marcado aqui embaixo. Tem uma playlist do Armando também sobre uma série de livros que eu acho que é interessante de se ler, e na playlist deles provavelmente já tem um livro do Gombrich e do Michael Freeman. Então acrescentem mais esses daqui, que são leituras não tão obrigatórias, mas eu acho muito interessante vocês começarem a entender a fotografia como arte, como é o caso desses livros aqui. E essa série aqui já vai abordar a fotografia mais como arte. E a fotografia não é somente uma coisa que a gente vai fazer para realmente vender, é um jeito que a gente tem de se expressar e expressar tudo o que está rolando naquele momento, né? Os livros aqui da fotografia como arte, eu acho que são livros sim interessantes para vocês entenderem um pouco sobre tudo isso. E eu ainda tenho que responder um comentário dos últimos vídeos, e foi o comentário do Marcelo Mike. No seu uso, melhor os 30 megapixels e 8 fps da EOS R ou os 20 megapixels e 12 fps da R6? É uma pergunta meio complicadinha de responder, mas vamos lá. Se fosse exclusivamente para fotografia e eu tivesse que comprar uma câmera hoje, provavelmente eu iria na R6. E lógico, isso daí vai depender também de outras coisas. Como eu faço bastante evento, a R6 seria interessante pela quantidade mais baixa de megapixels. Mas hoje eu acho que eu continuaria com a R. Eu acho que a R ela é uma câmera um pouco mais versátil, tanto pela resolução dela, os 30 megapixels, que você consegue uma resolução bacana até para uma foto publicitária se você precisar, ou para você fazer uma impressão maior, esses 30 megapixels ajudam bastante. Também para o caso de você precisar fazer um crop, tem uma função muito bacana na R, que é você jogar um crop de 1.6 direto na câmera, o que reduz a resolução, eu não lembro agora para quanto, mas você ganha um alcance aí, né? A EOS R vai funcionar como uma cropada, o que pode ser muito útil em alguns momentos. Além disso, por enquanto, sem as atualizações, a R6 ela não filma em AULAI. E como eu faço bastante vídeo, AULAI pode ser bem útil quando eu preciso mexer um pouco mais nas cores. Então, respondendo sua pergunta, Marcelo, eu continuarei com a R. A R ainda continua me atendendo muito bem, e como os meus trabalhos ultimamente estão focados mais em vídeo, nem a R5 nem a R6 vão me atender tão bem assim, não vai justificar esse... Não seria nenhum upgrade, né? Seria um sidegrade, né? Porque na real, pra mim não faria tanta diferença assim. No caso da R5, no meu caso, seria interessante em alguns aspectos. Nessa mesma faixa de preço eu tenho aí uma C200, que no meu caso seria mais interessante. Mas isso daí vai ficar para um outro vídeo, então Marcelo, eu vou fazer um outro vídeo falando só do porquê que pra mim não é interessante a R5 e a R6. Pra mim elas não vão funcionar tão bem,
assim como a Sony, eles não funcionavam para mim. Então, eu acho que é basicamente uma questão de você saber ver o que você realmente precisa ou não nessas câmeras. De qualquer forma, eu acho que a R6 ela vai atender uma boa parte aí da galera que fotografa e filma, mas no meu caso eu vou continuar com a R mais um tempo. Eu tô vendo se eu consigo uma das duas aí para fazer uns testes e postar aqui no canal também para vocês verem como elas funcionam e se realmente elas atendem todas essas expectativas que a Canon criou, né? E o Nathan Zanco me pediu um vídeo sobre as lentes tilt shift mais focado em produtos. Eu vou tentar fazer um vídeo desses, vai ser um pouquinho mais complexo, foge um pouquinho mais da minha zona de conforto, mas logo vai rolar. E talvez não seja só um vídeo sobre fotos, talvez seja um vídeo usando essas lentes para vídeo, o que pode ser muito interessante. Ou eu posso filmar alguma coisa com elas. Então é isso aí, galera. Bebam água, lavem as mãos e leiam um livro novo. Afinal, agora vocês têm uma lista com... eu não sei, eu perdi a conta de quantos livros são, mas são muitos. Então, é isso. Falou, até a próxima.